vizinhas, bom dia, bom dia, bom dia! E bora para mais um Acordar da Vizinha. Aquele momento que a gente traz saúde, sentido ao nosso dia, à nossa vida. Bom dia, vizinha Aline! Bora para o nosso acordar, coisa linda! E hoje a gente segue aqui inspirada no nosso livro Você Pode Criar uma Vida Excepcional, de Louise Hay. E nesse livro, eu tô numa parte dele que a Louise, ela fala que ela descobriu o câncer. E quando ela descobriu o câncer, assim como quem descobre, né, um diagnóstico de uma doença grave, ela ficou assustada. Acontece que ela tinha duas alternativas nesse momento, assim como nós. Então ela tinha a alternativa de se colocar lá no lugar da vítima e se entregar ao diagnóstico, e ela tinha a alternativa de se colocar como a protagonista e fazer alguma coisa por ela que só ela poderia fazer. Acontece que ela trabalhava com isso, né? Então ela já estava ali trabalhando com grupos de pessoas e as pessoas tendo resultado referente à saúde de cada uma delas. E era incoerente para ela se entregar e não colocar em prática aquilo que ela ensinava para as pessoas. E aí o que ela falou? Eu vou começar a viver essa oportunidade para eu poder viver a minha experiência, aplicar na prática o que eu estou ensinando às pessoas e mostrar de fato, através da minha transformação, que dá certo. E aí ela resolveu começar a fazer o movimento dela. Então é isso que a gente vai entender no dia de hoje. Então ela fala que diante do processo que ela foi vivendo, ela gritou muito, ela esmurrou o travesseiro, ela descarregou a raiva dessas formas. E as doenças, elas são emoções somatizadas no nosso corpo, né? Então, são emoções que estão acumuladas de alguma forma. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa externalizar essas emoções. Mas a gente não vai externalizar, né, em cima do outro, a gente vai externalizar de alguma outra forma. E a forma com que ela conseguiu fazer isso foi através. Ela gritava muito, esmurrava travesseiro. Também aprendeu que precisava aceitar com muito amor a ver o que a cura queria trazer para ela. E ela precisava praticar mergulhando nessa aceitação. Aceitar o diagnóstico que ela estava vivendo, aceitar a situação que estava acontecendo ali com ela. Bom dia, Nailê. Bom dia, Aillen. Bom dia, Arthur. Bom dia, Vivi. Então ela teve que tirar, né, as emoções de dentro dela, através de grito, esmurrar travesseiro. Aprendeu a ver a situação com muito amor e trabalhar a aceitação pelo que ela estava vivendo. Aceitar é o meu desafio. Então, vamos começar a trabalhar em cima dele, porque a aceitação vai ser a sua maior cura. Pode ter certeza disso. Aguardando para fazer o exame na sua companhia. Coisa linda. Vivi, você pegou um ponto que eu vou trabalhar, vou gravar lá na vila para vocês. Até fevereiro eu gravo. Tava escrevendo isso ontem. Como se preparar para consultas e exames na nossa pegada da vila. Então já aproveita aí, pega essa energia boa, vai fazendo esse acordar e depois, se demorar ainda para te chamar, alguma coisa acontecer, vai visualizando médicos com mãos curativas, enfermeiros com mãos curativas, vai visualizando um exame acontecendo da melhor forma, se concentra em você, no seu corpo, não fica presa na televisão, não fica presa no celular, fica você com você, tá bom? Isso mesmo, assim, não é só a perspectiva, tá? É a realidade, a vida te chamando para trabalhar a aceitação. Olha a Ju aí, coisa linda, Ju, beijo em você.
nas criançadas, saudade, mulher. Então vamos lá. O que percebi e sobre o que pensei muito foi o fato de que, não, calma aí. Olha só, ela teve um problema, vários problemas com os pais dela na infância. Então a Luíse, ela foi uma criança que passou por muitos abusos. E ela precisava trabalhar aquela aceitação dos pais delas pelo abuso. E ela não conseguia trabalhar aquilo. Então, o que ela fez? O que percebi, sobre o que pensei muito, foi o fato de ver os meus pais como lindos bebezinhos. A Ju tá falando, bebês fazendo 1 ano dia 11 de janeiro. Uhul, coisa linda. Meu, você olha um bebezinho, você não tem como sentir raiva de um bebezinho. O bebê é tudo de bom na nossa vida. E os nossos pais, as pessoas que nos fizeram mal, também já foram crianças, bebês na vida delas. Então ela ia lá para aquele lado e eu precisava examinar como eles passaram desse lugar de inocência para um lugar que me maltratavam. Tanto que hoje juntei as peças que eu conhecia das histórias deles e percebi que meus pais foram criados em circunstâncias terríveis. Se você entrar no passado de qualquer pessoa mais horrenda do mundo, sempre encontrará uma infância muito terrível. Consegui perdoar meus pais porque entendi a vida deles. Então ela aceitou, os pais dela como eles eram, porque ela primeiro empatizou com eles bebezinhos e depois ela entendeu que esses bebês também viveram histórias. E a gente só dá o que a gente tem. E aí eles só deram para ela o que eles tinham. Mas ela, em outra consciência, consegue começar a fazer diferente. Ju, minha mãe também faz dia 11. Vou olhar lá. Olha ela como bebezinho. É isso aí, coisa linda. Olha o clima aqui. É sobre isso, minha gente. Quando eu me coloquei na posição em que sabia que podia ser curada, parecia que tudo que eu precisava vinha até a mim. Gente, quando eu li isso e eu fui olhar para minha história, é muito igual. E pode ser muito igual com a sua também. Porque quando você se coloca na posição de que você sabe que você pode ser curada do que você estiver passando, do que você estiver vivendo, você vai começar a virar um imã de atrair tudo aquilo que você precisa chegar até você. E quando eu me coloquei nesse lugar, muito parecido com a Luíse Rey, coisas aconteceram. O nosso caso era a questão da saúde, né? Então, a minha saúde eu não conseguia engravidar. Ela estava passando por um câncer. Você pode ser uma saúde mental, uma saúde emocional, uma saúde espiritual, uma saúde física. E aí, o que acontece? Ela falou, as pessoas, os profissionais, tudo que eu precisava foi chegando até a mim. Então ela falou, chegou nutricionista até a mim, eu não sabia que eu precisava melhorar minha nutrição, eu a mesma coisa. A primeira profissional que chegou para mim foi a nutricionista. Depois uma amiga que tinha se formado comigo na hipnoterapia me ligou e falou, Joy, eu vi que você tá passando por o processo da infertilidade, não sei o quê. Topa eu aplicar a hipnoterapia em você? Vamos fazer um processo de 3 encontros? Bora lá fazer o processo. Ela fez o processo comigo, eu já era formada. Mas aí eu fui, ser atendida. Eu fui pro lugar de receber. E aí, depois disso, veio a parte de... Aí eu conheci a Gabi Lacerda, que trabalhava a parte da infertilidade na visão espiritual. Aí eu fui para terapia, aí eu conheci o Marco, que trabalhava com o Quantec, que é uma técnica de enviar energias, enfim. Então tudo que aparecia para mim, eu vivia, eu fazia. Aí chegou para mim o Theta Healing, aqui no bairro mesmo. Aí a terapeuta, ela colocava assim a mão na minha cabeça, ela falava, meu, sua cabeça não para um minuto, não sei o quê. Nossa, eu tô extremamente cansada. Aí depois isso foi melhorando. Então eu fui vivendo várias experiências, mas igual a Luíse Rey. Não era eu que buscava, eram as pessoas que iam chegando.
E como eu estava consciente, atenta, presente, eu entendia, nossa, é pra mim. Aí eu ia investir em mim, ia investir em mim. E fui fazendo esse movimento e fui saindo daquele lugar de onde eu estava para viver, né, o meu despertar, né, o meu preparo para o que ia acontecer. E tudo que eu vivi, com certeza, me trouxe até onde eu tô hoje, até onde eu vou, foi a primeira base. Então as coisas vão chegando até vocês. Para a Luísa chegou terapeuta, chegou nutricionista, chegou um reflexologista, que ela falou, nossa, eu entendi que eu precisava de um reflexologista. Aí eu tava numa reunião, o cara chegou um homem, sentou do meu lado, a gente começou a conversar, ele era reflexologista. É assim que funciona o negócio. Tudo pode ser curado se você estiver disposta a trabalhar para valer, a fazer a sua parte. Se você não estiver disposta a fazer a sua parte, não tem cura. Acredite nisso. A cura de seu câncer, né, no caso da Louise Hay, foi uma cura de um processo holístico, assim como o meu. E é o que eu acredito, é um processo integral. Não dá para ser só com o médico, só com a terapeuta, só com o nutricionista. Não, precisa ser integral. É um processo que envolveu a mente, o corpo e as emoções. E não simplesmente que a crença em ter pensamentos bons faria o câncer desaparecer. Gente, o câncer não vai desaparecer, a pessoa não vai sair de uma dependência emocional, a pessoa não vai engravidar, a pessoa não vai se curar se ela não entender que não basta ter bons pensamentos, ela precisa ir para a ação. Se você se coloca em uma posição em que sabe que pode ser curada, a ajuda certa virá até você. Você precisa estar disposta a fazer o trabalho. É aqui que pega, porque aí chega, nossa, a Joy chegou pra pessoa, não sei o que, putz, a pessoa fica procrastinando, não vai, fala, não é pra mim, não dá, não tenho tempo, não tenho dinheiro, não sei se eu preciso, eu não preciso, eu dou conta, não sei o que, e aí o que acontece? Só piora. Não coloca em prática, só piora. Não vive a experiência, não passa pelo processo, não passa pelo buraco, né, do fundo do poço. Gente, só piora. A gente precisa fazer o nosso movimento, investir em nós. É só desse jeito que as curas vão acontecendo na nossa vida, sejam elas quais forem. Você precisa primeiro mudar o seu modo de pensar sobre o problema. Nossa, você já se arrumou? Oi, meu amor. Que tá mais grande. Tá bom, eu já vou lá ver isso pra vocês e a gente já se organiza, tá bom? Ela é pequena, olha. Ai, Até aqui. Mas o seu tá igual ao meu, depois eu vou levantar, você vai ver meu vestido, tá bom? Olha, eu quero mais grande, que é o meu. Tá bom, nós vamos lá já já. Olha. Tá, a gente já vai Não, resolver. mas é o meu. É meu. Calma, calma. As duas calma. Vem aqui dar um abraço. Então tá bom, eu já vou resolver isso com vocês, tá bom? Não, é meu. Vamos lá, ó, a mamãe vai continuar Olha o aqui. cabelinho. Ó o cabelinho da LOL. A gente já vai resolver isso, tá? Só um minutinho, deixa eu terminar aqui. Vamos lá. O que acontece? Você precisa primeiro mudar o seu modo de pensar sobre o problema que você está vivendo. Todos nós temos ideias sobre cura e sobre o que deve ou não funcionar. Precisamos mudar o nosso pensamento de isso não pode ser feito para isso pode ser feito. Sempre me disseram que a palavra incurável significa que não pode ser curado por qualquer meio externo no presente momento. Então precisamos passar a olhar para dentro. Tem coisas, para o médico é incurável. Para o médico é incurável, para mim não. Eu vou contar um caso para vocês bem rapidinho. Em 2006, eu morava com a minha prima. E ela tinha um filho de 1 ano e pouco, 2 anos, e nasceu o Guilherme, um outro bebezinho. E o Gui, durante o primeiro ano dele, não se desenvolvia.
Até que ele fez 1 ano, ele não se desenvolvia, e aí eu virei pra minha prima e falei assim, tá, ele tem alguma coisa aí que não é normal, né? Acabamos de passar por um processo de desenvolvimento do Pedro, que tinha 1 ano e pouco de diferença do Guilherme. E o Pedro lá todo ativo, fazendo, acontecendo, sentando, começando a falar as primeiras palavras, e o Guilherme nada. E é dolorido demais para uma mãe entender isso, né? E aí, quando foi, ele tinha 1 ano e 2, 3 meses, ela resolveu ir no genoma humano. E lá descobriu que o Guilherme tinha uma síndrome que chama síndrome de Angelman. E essa síndrome, a criança, ela tem, a pessoa, né, ela tem vários problemas, várias dificuldades, várias limitações. E uma das limitações é andar. Então, até então, naquele momento, com pouca referência, com pouca internet, com poucos casos, a gente não tinha uma referência de como é que estava, né? De se existiam pessoas que andavam, não andavam. A gente foi num dos melhores neuros que tinham indicado e a gente foi lá na USP, passar pela geneticista da USP. E eles não tinham referências de pessoas com síndrome de Angelman que andavam. E eu peguei e falei assim, não, gente, com todas essas deficiências, dificuldades, limitações, pelo menos andar o Guilherme vai. E eu vou fazer a minha parte para o Guilherme andar. Eu coloquei na minha cabeça que ele ia andar. A geneticista falava que eu era doida. O neuro falava que eu era doida. Minha prima falava que eu era doida. A família inteira falava que eu era doida. E eu lá. Todo dia eu treinava o Guilherme pro Guilherme andar. Mas era todo dia. Ele dormia no meu quarto. Então a gente acordava e já treinava ele. Aí eu ia trabalhar, quando eu voltava à noite, tomava banho, descia e treinava ele de novo. E a gente ficou nesse treinamento por muitos meses. Até, assim, foram 8 meses. Até que chegou um dia que, quando eu estava descendo do banho, o Guilherme levantou e ele começou a andar na minha direção de braço aberto. Veja bem, a gente não tinha naquele momento nenhuma referência de nada, de ninguém, de nenhum diagnóstico de síndrome de Angelman, de crianças, de adultos que tinham andado. O Guilherme, ele foi a primeira referência. Por quê? Porque a gente acreditou para além do físico. Eu não tinha conhecimento nenhum de nada, só tinha vontade e uma certeza absoluta no meu coração de que aquele menino ia andar. E de que ele poderia, independente das limitações dele, ir numa cozinha pegar um copo de água. E no banheiro fazer xixi. E hoje ele vive isso, ele tem 20 e poucos anos, ele vive isso. Com muitas limitações. Mas ele tem a liberdade dele de ir e de vir. E o Guilherme, ele foi uma esperança para muitos pais, porque os pais recebiam um diagnóstico e faziam o que? Ah, tá, ele não pode andar? Põe numa cadeira de roda e deixa a criança. E deixa a criança na cadeira de roda. Não precisa ser assim, a gente pode buscar, né, assim, ele tinha, né, tava bem ali, tinha as pernas, não sei o que, era uma criança, 1 ano e pouco, não tinha crença nenhuma. As crenças eram nossas. Eu falei, o que eu puder fazer para tentar ver se o menino vai andar ou não, eu vou fazer. Então a gente fazia fono, a gente fazia físio, a gente fazia eco, a gente fazia fono e a gente fazia eu e ele lá, nosso treino. Então, o que acontece? Por que eu tô falando isso? Porque a palavra incurável, ela significa que não pode ser curado pelo meio externo, como a Luíse trouxe aqui, no presente momento. Então, precisamos passar para dentro, que foi o que a gente viveu, e hoje tem vários Angelmans que andam. Porque o Guilherme foi a primeira referência de que sim, com muito estímulo, com muito treinamento, com muita fé, eles podem andar. O que, claro, significaria mudar o seu modo de pensar. Então, eu precisei mudar o meu modo de pensar. Eu falei assim, não, eu me nego a aceitar isso.
E o que puder fazer, a gente vai fazer. Onde Então, você foi tá, o que a gente... Eu Leandro? tô aqui. Que bênção, encontro da ação, emoção e fé. É isso aí, Nailê. O que, claro, significaria mudar o modo de pensar. Você também precisa desenvolver, além de tudo isso, a autoestima. Precisa acreditar que merece ser curada. Se você consegue desenvolver esse sentimento na forma de uma crença e de uma afirmação forte, então a vida lhe trará o que você precisa para manifestar a cura. Vizinhas, faça a parte de vocês. Saia deste lugar de aceitar que, é isso que tá acontecendo, então tá, então eu vou me enfiar no buraco. Não, eu aceito o que tá acontecendo e entendo que é pro meu melhor. O que eu posso fazer diferente, o que eu posso viver diferente, como eu posso olhar para essa situação e me curar de uma forma diferente. Quem são os profissionais, as pessoas que vão estar comigo contribuindo para mim? E a gente vai fazer esse movimento junto a partir do dia 19. Quem é vizinha já tá com a gente. Então a gente vai ter uma mentoria de 4 encontros ao vivo comigo, falando da saúde, falando como é que a gente pega os desafios e faz com que eles, né, se desdobrem de uma forma poderosa para nós. E a gente vai transformar o 2026 num 2026 diferente de todas as promessas que você já fez pra você. Esse ano vai e não vai. Esse ano vai mesmo, tá? E aí, pra gente finalizar, a frase do dia é: tenha os fatos como aliados, não como inimigos. Olha só como tudo se combina, né? Então, você tá passando por um desafio, tenha os fatos do desafio como seu aliado, não como seu inimigo. Esses fatos, eles estão querendo te levar para o mais, não para o menos. Inclusive, no Café com Deus Pai de hoje, só pra gente finalizar, tem lá a parábola do burro, né? Que fala o seguinte, que um burro caiu dentro de um poço. E como ele era um burro velho, ele foi considerado sem valor. Então, o que os donos fizeram? Eles começaram, para não salvar o burro, não vamos salvar, vamos enterrar ele aí ele já morre. Então, eles começaram a jogar terra para poder abreviar, né, o sofrimento e enterrar o burro ali. O que o burro fez? De burro ele não tem nada. O burro, ele fez o que era completamente inesperado. Ele foi pegando aquela terra que estava sendo jogada, que caía nas costas dele, ele chacoalhava, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Ele fez bem isso. Então, ele chacoalhava aquela terra, a terra caía para o lado, o que ele fazia? Ele subia. Aí jogavam mais terra, ele chacoalhava, ele subia. Jogavam mais terra, ele chacoalhava, ele subia. E aí ele fez uma rampa e ele saiu do poço. Não porque ele foi resgatado, mas porque ele não desistiu. Então, essa é a grande mensagem de hoje para nós. Vamos tirar a cartinha. Eu quero. Você quer tirar a cartinha? Eu quero. Calma. Hoje nós vamos ter 2 cartinhas. Cartinha da Manu, cartinha da Isa. Vamos lá. Mentaliza aí o que você vai receber hoje. Gostei das joaninhas. Que bom que tivemos joaninhas. Coração, joaninha, vamos lá, né? Que a gente adora. Pode tirar, Manuzinha. Qual que você quer, meu amor? Tá, pega uma aí. E vocês já escolhem aí. Vocês vão receber... Olha os corações aparecendo, Isa. Gostou? Aí, ó, Peguei 2. escolhe uma das 2. Deixa eu ver. Aí, o que acontece? Você vai escolher, vou pegar a mensagem da Isa ou vou pegar a mensagem da Manu? Aí. Da Manu. Da Manu. Manu. Elas acordaram, foram lá, colocaram o vestido. Esse? Não, é. Então, essa daqui eu devolvo. Calma aí, eu vou ler. A da Manu.
Quando você faz a sua parte, o universo conspira ao seu favor. Hashtag assinado universo. Recebe aí. Tá? Hashtag. Assinado universo. Pode juntar as duas também, vizinha, sem problema nenhum. E aí o da Isa é: a vida sorri pra você. Aceite e aproveite cada oportunidade de mudança para melhorar como pessoa. Hashtag assinado universo. Duas cartinhas completamente alinhadas com tudo que a gente falou. Inclusive uma complementa a outra. Eu vou ler as duas juntas como se fosse uma só. Quando você faz a sua parte, o universo conspira ao seu favor. A vida sorri para você. Aceite e aproveite cada oportunidade de mudança para melhorar como pessoa. Olha lá, girassol, Joaninha. A vovó gosta de girassol. É verdade. Então, vizinhas, peguem aí a mensagem pra vocês. Isa, manda um beijo pras vizinhas. Isso. Bom final de semana, Manu. Beijo. Manda beijinho. Bom final de semana. Bora curtir o dia. Manda beijo, beijo, faz bico. Beijo, vizinhas.